Salve, pessoal! Nós já vimos as questões de números 1, 2 e 3 de O Espelho da Vida. Tendo em vista que demoramos a fazer ali, ou voltar aqui à atividade, para celebrar isso, vamos fazer agora um resumo, de todo o capítulo 1, O Espelho da Vida, e faremos assim, usando essa formatação daqui em diante. Sempre um capítulo por vídeo. Tá bom? Vamos lá então. Espelho da Vida, o objetivo é reconhecer o papel da mente e sua importância na evolução do espírito. Nós tivemos aqui como pergunta para a questão de número 1, que é a mente. A resposta é o meio primário pelo qual, nas circunstâncias as mais diversas e de diferentes maneiras, a criatura oferece seu contributo à criação, avançando na direção do Altíssimo. Essa questão colocada por Jesus, de que nós somos o sal da terra, ela me parece, esclarece muito bem isso, ela vai direto ao ponto, porque ele afirma, se nós somos o sal da terra, nós temos um propósito, qual seja fazer com que essa terra produza, colaborando na medida do possível. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, sem utilidade, portanto, com que ele vai salgar? Daí porque nós vamos lembrar aqui que nós temos duas formas de atuar, seja por instinto ou por inteligência. O instinto é aquela coisa automática, nós já sabemos, até a respiração é algo automático. A criança recém-nascida, ela busca o seio de sua mãe de forma instintiva. E aí nós temos essa questão nossa íntima, como também temos a inteligência. Nós já passamos um pouquinho da fase de sermos apenas instinto. Então, o bom uso dessa inteligência é que vai fazer com que possamos, de fato, salgar a terra, É o que diz aqui em A Gênese, uma das obras básicas do Pentateuco Espírita. O instinto é guia seguro, nunca se engana. É instinto até sobrevivência mesmo. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. E todos nós oferecemos o contributo à criação justamente porque, como asseverou Paulo de Tarso, alguns têm dons de curar, alguns falam línguas diferentes, nem todos interpretam, mas é claro que é uma forma que, bem resumida, uma metáfora, mas que podemos ampliar para toda e qualquer habilidade que tenhamos e nós conheçamos. Todos nós, portanto, resumindo, podemos e devemos ser úteis. A questão de número 2 ficou assim: qual a importância de estudarmos a mente? E a resposta: a mente nos revela quem verdadeiramente somos. Examinando com atenção o que sentimos, pensamos, dizemos e fazemos, é que passamos a nos conhecer melhor. Sem refletir na nossa produção mental, não nos é possível identificar as imperfeições que, apesar de transitórias, serão sempre importantes obstáculos a serem transpostos para que cheguemos ao Criador. O Cristo, certa feita, vamos lembrar aqui, ele recomendou que não julgássemos segundo a aparência. Também vamos recordar que aqui ele estava falando com aqueles que o criticavam, que não o compreendiam, só porque ele era uma pessoa muito simples, vindo da Galileia, etc., como poderia ter aquela sabedoria? Mas isso vale, evidentemente, para que nós ampliemos essa abordagem, Não vamos nos julgar apenas por aquilo que nós aparentamos. As nossas obras revelam quem nós realmente somos, Porque tudo vem do coração. Vamos julgar segundo a reta justiça, o que realmente nós somos. A importância disso está justamente no fato de que Jesus asseverou que ninguém recebe o reino de Deus se não for como uma criança, ou nele não entrará. Não que a criança seja o modelo, mas ela sim é uma referência para que nós busquemos aquela pureza no coração, que a partir do coração puro, quanto mais puro, melhor produção nós teremos nas nossas vidas. Por isso a importância de conhecermos a nós mesmos, conforme nos asseveram aqui os Espíritos em O Livro dos Espíritos, outra obra básica do Pentateuco Espírita. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Quanto mais nos conhecermos, mais poderemos atacar aquilo que é uma imperfeição, e não temos poucas, E assim vamos melhorando dia após dia. Questão de número 3. Qual a vantagem de melhorarmos a qualidade da nossa produção mental? A de podermos oferecer cada vez mais e melhor o conteúdo divino que está em nós. São muitas as potências que ainda cultivamos em germe, outras já conseguimos desenvolver, embora apenas em parte. Juntas,
Elas representam um conjunto de atributos que, se bem utilizados, nos facultam adiantamento. Nós temos Jesus aqui asseverando que nós somos deuses, com D minúsculo já comentado. Ora, se somos Deus, é porque viemos de Deus. E se Deus é amor, nós temos amor em nós. Daí a concordância da doutrina espírita em nos dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo que o amor é de essência divina, porque tudo vem de Deus, se Deus é amor, e assim por diante. E todos nós que somos da criação, do primeiro ao último, temos no fundo do nosso coração a centelha desse fogo sagrado. É um legado que Deus nos deixou. E o que temos feito dessa centelha? O que nós temos realmente, quanto nos temos esforçado para que ela possa realmente se desenvolver? E o Cristo, por fim, vem dizer, aquele que já tem, dar-se-á. E ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Quer dizer, quanto maior o esforço, maior a ajuda. Ajuda não falta. Somos nós que, vez por outra, não fazemos por merecê-la, ou melhor ainda, não a percebemos e, portanto, não aproveitamos. Lembrando, quando fazemos bom uso dos nossos atributos morais, intelectuais, estamos nos ajudando, porque assim a ajuda vem cada vez maior, porque Deus é justo. Questão de número 4. O que devemos fazer para nos tornarmos amanhã melhores do que somos hoje? Dada a inexorabilidade do progresso, quer dizer, o progresso é inevitável, a nossa melhora acontece à revelia, sob as bênçãos do céu. O avanço, no entanto, costuma ser imperceptível e será tão mais rápido quanto maior for o esforço empreendido pelo interessado em depurar-se no decurso de várias existências. Faz sentido. Vem aqui Cristo dizer-nos, para que não andemos preocupados, o que iremos comer, o que iremos beber, ou o que iremos vestir. Isso não é um convite à ociosidade, à improdutividade. Muito ao contrário, é apenas um estímulo à nossa fé, para que ela cresça e que nós compreendamos o valor do esforço pessoal. Porque ninguém escapa à lei do progresso em O Livro dos Espíritos. Ora, não teria sentido um Deus que nos criasse para continuarmos sendo sempre a mesma coisa, sem progresso. Esse não seria o Deus bom e perfeito que nós ainda um dia vamos conhecer, mas que já percebemos claramente a sua presença em tudo que fazemos, tudo que vivemos. O Cristo também disse-nos que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Todos são chamados ao progresso, todos são chamados a caminhar com Cristo, todos são chamados a serem felizes, mas nem todos primam por isso. Nem todos, como foi dito, percebem e, portanto, também não se esforçam para que possam realmente não ter privilégios, porque o escolhido não tem privilégio, o escolhido tem mérito. Por isso que a ajuda que ele recebe é cada vez maior, porque ele se sente bem assim fazendo. Questão de número 5. O chamado estado de espírito é um reflexo do que se passa em nossa mente? Sim, pois sempre responderemos por nossas escolhas, sejam elas boas ou más. É da lei. O Cristo nos disse que onde estivesse o nosso tesouro, aí estaria também o nosso coração. É verdade, aquilo que buscamos revela claramente a nossa sintonia. Aquilo que buscamos, seja bom, seja não tão bom assim, reflete aquilo que nós temos como necessidade íntima ainda. Portanto, quem procura o bem, ele já tem a necessidade do bem. Portanto, ele percebe o quão bom é fazer o bem para receber. Não faz para receber, mas percebe que é bom. E, portanto, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Que, aliás, é a chave do mandamento trazido aqui por Deus e relembrado por Cristo, né? Quantos homens caem por sua própria culpa em O Evangelho segundo o Espiritismo? Verdade. Nós temos uma tendência a culpar tudo que está à nossa volta pelos nossos insucessos, pela nossa infelicidade ou tristeza momentânea que seja. Por outro lado, quando acertamos, né, a tendência a fazermos juízo pernicioso nosso, no sentido de que, tá vendo, eu sou aquele que faz o bem. Quando não tem nada disso, a coisa é muito natural. Ou acertamos ou erramos, lembrando que somos imperfeitos. Portanto, o erro faz parte do nosso dia a dia. Mas somos criaturas inteligentes, com a centelha divina em nós, que, portanto, podemos sim fazer o bem. É uma questão de esforço e não de autocomiseração, não de flagelação íntima. É entender que o erro faz parte, repetimos aqui, mas que podemos também praticar os acertos.
Por quê? Assim como Paulo de Tarso, que nós sabemos da história de Saulo de Tarso. Ele foi muito cruel, muito equivocado nos seus pontos de vista, mas tem, como nós também, um bom coração. Todos temos, se vemos de Deus. A questão é que ele despertou para o bem, e é isso que importa. E ele vem dizer-nos, na carta aos Filipenses, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição, no sentido de se renovar, de se sentir melhor fazendo aquilo que ele agora, nesse momento, já percebia que poderia fazer, diferentemente do que havia feito no passado. Tudo isso porque Deus é justo. Questão de número 6. Por que, apesar do nosso sincero esforço pela mudança íntima, nossa consciência desperta, vez por outra, ainda nos induz ao erro? É natural que más opções feitas no passado continuem a suscitar equívocos e inquietudes no presente. Inquietudes. Ora, não se corrige um mal que ainda não tenha sido identificado. Tampouco é possível escalar uma montanha sem antes conhecer e superar-lhe a base. Somente a perseverança no bem que regenera e a busca constante pelo esclarecimento que capacita e aprimora podem facultar uma escalada com menores dificuldades até o cume. O Cristo também nos disse que o reino dos céus, que é o nosso objetivo maior, que está em nós, não está fora, é o tabernáculo íntimo, é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Nós que viemos simples e ignorantes, para o mundo, para a existência, nós temos muito que aprender. E na nossa caminhada, ouvemos de tudo, percebemos de tudo, fazemos de tudo um pouco ou muito, a depender. Mas tudo isso porque nós precisamos não só do conhecimento em si, como dito não faz muito tempo, o conhecimento em termos da vida, de tudo aquilo que ela tem a nos oferecer. E essa experiência para que possamos ser perfeitos um dia. Perfeitos, relativamente falando, é claro. Mas não há como atingir essa perfeição, que o Cristo até nos convidou para que fôssemos perfeitos, como é o nosso Pai Celestial, ela não vem sem esforço e sem agregarmos tudo aquilo que precisamos saber, seja bom ou não. O mal que nos cerca também é um grande ensinamento. O bem que fazemos, da mesma forma, principalmente para aqueles que de alguma maneira enxergam naquilo que fizemos de bom uma inspiração, algo que eles possam fazer também. Então, o reino dos céus é esse conjunto de coisas que já está em nós, mas que ainda precisa ser trabalhado, elaborado, alimentado, para que realmente possamos ser plenamente felizes um dia no futuro. Com relação às dificuldades que nós temos, então nós temos as penas e recompensas, quer dizer, o que nós vivemos hoje, as coisas boas e não tão boas assim que acontecem conosco, são reflexo dos instintos predominantes em O Céu e o Inferno, outra obra básica do Espiritismo. O que nós temos? É justo também que, se nós erramos, que aprendamos com os nossos erros. A gente às vezes fala que vou ser punido porque eu errei. Vamos compreender a punição como um ato educativo, algo que, assim como nós, com as nossas muitas limitações, quando temos nossos filhos e queremos repreendê-los para que eles possam entender, enxergar o seu erro. Nem sempre o erro está tão visível para aquele que o comete. Com Deus não é diferente. Nós temos muitas dificuldades, e não é raro isso, de enxergar que erramos. Nós nos convencemos daquilo que realmente queremos, que sentimos. Lembrando, tá, gente? Então, o nosso coração, o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão. Penas e recompensas caminham lado a lado, porque a depender do nosso reflexo naquele momento desta vida e de outras também, nós cometemos erros, praticamos acertos, e isso é um conjunto de coisas que vão nos ensinando a nos melhorar, a sermos realmente melhores um dia, ou a cada dia. Questão número 7. A mente alheia e o meio em que vivemos são os responsáveis pelo que somos? Resposta. Na construção de padrões de conduta, não podemos negar a influência exercida por tudo que nos cerca. Cada qual é livre, todavia, para escolher a sua própria maneira de ser e, portanto, de influenciar, tanto para o bem quanto para o mal, em menor ou maior grau, aqui e acolá, ainda que disso não se aperceba. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz aqui àquela comunidade:
Vós sabeis que quando eres gentios, que não tinham, portanto, conhecimento do Evangelho, não tinham um contato com a mensagem do Cristo, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme eres levados. Aqui ele faz referência a ídolos mudos. Nós vamos entender a essência da colocação de Paulo é com relação à influência que se exerce sobre nós, principalmente quando estamos mais fragilizados. Não é por ignorância necessariamente, às vezes é assim, tá? Mas é até pela escolha que fazemos quando vemos alguma coisa que, olha, aquilo ali é a minha esperança, é a minha salvação, redenção, quando na verdade aquela fonte de esperança não é tão confiável assim. Nós tendo, de qualquer forma, a condição de acertar e de errar, esse livre-arbítrio nos é dado, e assim vem nos asseverar o livro dos Espíritos, que dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Porque é um Deus justo, não é um Deus opressor, não é um Deus autoritário, é um Deus de amor. Permite que erramos, para que aprendamos com nossos erros. Incentiva-nos a acertar, para compreender que podemos também acertar. E vem o que Cristo dizer com relação às influências. Querendo ou não, nós influenciamos e somos influenciados dia a dia, a todo instante. É importante termos essa consciência. O que vamos escolher? O que me foi dito? Quem me disse não é tanto o que importa, mas o que foi dito, para que eu possa interiorizar, refletindo e fazer a minha opção. Vejamos que o Cristo disse em Mateus 15:14, deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caiamos no fosso. O que temos feito de nós mesmos, que querendo ou não, foi dito, nós influenciamos as pessoas, especialmente aqueles que nos cercam e vice-versa. Se o esforço existir e for sincero de melhoria, essa influência será muito positiva. O inverso é verdadeiro. E o nosso dia a dia está assim. Não se trata aqui de julgar quem quer que seja, tampouco a nós mesmos, mas é questão de sermos honestos com os nossos sentimentos, para que os nossos pensamentos, as nossas obras, portanto, sejam boas e produzam aquele resultado que realmente no íntimo nós queremos porque viemos de Deus. Para concluir então aqui o nosso capítulo 1, a mente é instrumento divino que revela o nosso verdadeiro eu, transparecendo a condição do mundo íntimo no qual escolhemos viver. Melhorá-lo, melhorar este mundo é uma opção disponível, mas que requer o esforço dos interessados. Eu vou deixar para vocês finalmente aqui, gente, a leitura de título Vigiar o Pensamento, de Marcelo Ribeiro, para que vocês possam, assim como eu também, refletir com essa leitura, encerrar aqui o capítulo 1 com uma condição de ser melhor, fechar com a cereja do bolo, vamos dizer assim, o capítulo 1. Eu vou deixar aqui também a ideia de que no próximo vídeo já abordaremos a leitura do texto Vontade, como uma leitura também para nos prepararmos para o capítulo 2. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus.